Aleluia. Senhor amado, te louvamos, glorificamos o teu nome. Rendemos graças, Senhor, pelo teu cuidado, por mais uma manhã. Sabermos que tu estás aqui conosco, Senhor. E nesse momento eu quero te entregar, eu quero louvar o teu nome pela vida da Amaí, Senhor. Pela filha, pela vida da tua filha, Senhor. Que nesse momento tu possa cada vez mais capacitar a vida dela, para que ela possa entregar aquilo que está no teu coração. Senhor, fala ao coração de cada um de nós, Senhor. Tudo que temos colocado diante de ti. Tu tens uma palavra hoje já separada e preparada para o coração e para a vida de cada um de nós, Senhor. Queremos estar com os nossos corações, nossa mente abertos para ouvir e aprender de Ti. Usa mais uma vez, na medida que Tu sabes que ela já está preparada, a Tua filha tão amada. Te louvamos e glorificamos o teu nome, porque tu mereces toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém. Aleluia. Amém. Vem para cá, Maísa, e nessa quarta estratégia queremos aqui aprender contigo. Deixa Deus te usar. Vem para cá, minha irmã. Amém, graça e paz. Mais uma vez aqui, para quem não me conhece, porque vai ficar gravado, não posso deixar de falar. Meu nome é Amair, sou de Valinhos, e estou aqui participando da quarta estratégia. Vou trazer aqui para nós algo que eu tenho que falar com um estudo, né? Eu tenho que falar de um estudo que eu vivi, né? E o que o Senhor me trouxe esse estudo para trazer até vocês, por quê? Quando Castanhola transbordou, eu fui ler um livro que eu tinha lido há muito tempo atrás. E quando eu li esse livro, eu, eu lembro que eu prestei atenção na estratégia do inimigo, para ver o que estava acontecendo comigo, o que acontecia para eu poder saber como ele trabalhava. Só que dessa vez, quando eu li, foi tão diferente, porque dessa vez eu prestei atenção como filha amada do Senhor. E aí eu aprendi que o Senhor tinha me libertado de tantas coisas, mudar a minha visão, meu posicionamento. E hoje eu venho contar a história aqui do estudo de Jefté, que o nome dele quer dizer Deus abre, Deus liberta. E, e as referências bíblicas que eu vou citar aqui é Juízes 11, 12, Deuteronômio 23, 2, Hebreus 11, 32 e Salmos 139, 15. A passagem do livro que eu li, e eu senti que Deus falou fortemente comigo, eu vou contar rapidinho, só para vocês poderem, quando terminar o estudo, talvez vocês vão conseguir associar, né? É, ela era uma enfermeira e ela medicou, né, e ela medicou um paciente que, né, com um remédio que poderia, assim, né, assim, dar a solução rápida, só que também poderia dar um choque anafilático. E ela não sabia, né? Ela não sabia daquele, né, daquela situação. E ela era uma enfermeira cristã, né, que já orava pelas batalhas que tinha ali no hospital. E aí ela foi falar com um amigo e falou assim: olha, é assim, eu apliquei essa medicação. Falou, agora deixa lá, porque é assim, ou vai resolver ou ele vai morrer. E aí ela percebeu que ela falou, eu fiz algo errado sem saber, ou sabendo, mas eu devia ter prestado atenção, mas eu vou clamar ao meu pai, que ele pode intervir ali. É aquilo, quando eu ouvi aquilo, eu falei, olha, eu era assim, quando eu fazia alguma coisa errada, eu não pedia para Deus, eu falei, eu fiz errado mesmo, né? Agora aguenta as consequências. Mas aí eu percebi que eu também, hoje eu aprendi a pedir para Deus, Senhor, eu errei. Senhor, me perdoe, eu só posso depender de Ti, que o Senhor venha com uma solução, porque eu creio em Ti.
Eu creio que Jefté fez isso, né? Quando ele declarou que Deus era um Deus, né? Que era correto, que era com o povo dele, o povo de Israel, né? Só ele é muito citado como o homem que fez um voto tolo. E só que eu vou trazer aqui uma outra visão, a visão dele como sendo um homem usado por Deus, mas bastardo. E a influência que a bastardia teve sobre a vida dele. Eu assim, né, tentei esmiuçar o máximo possível, mas eu sei que o Espírito Santo, ele vai trazer o entendimento para cada um de vocês. Mas vamos lá, então. Né, no primeiro versículo do capítulo 11 do livro de Juízes, diz assim: Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. Ele foi o oitavo, né, juiz de Israel, e ele foi descrito como um homem de fé e um homem valente. Aí a gente entende um homem valente. Ele não tem medo, né? Ele não hesita diante do perigo. E até compra a briga dos outros, né? Então, normalmente, os valentões são bem assim. Até o pessoal às vezes fala assim, esses dias eu ouvi, que no cemitério tá cheio de valente morto lá, né? E os corajosos estão vivos por aí. Mas, assim, eu sei que eu fui captando tudo sobre as palavras que eu ia lendo aqui. Então, ele era valente. Às vezes a gente vê que tem pessoas assim que, né, que você fala algo, ela fala assim: não, eu vou lá, eu falo. Não, eu vou falar isso. Elas são rápidas em pensar. Aí a gente entra assim: é o temperamento da pessoa, né? Mas isso pode ser até uma influência de algo, de um pecado familiar que traz. A maior mais valente, ele é algo bom, né? Depende, né? Aí, continuando aqui no versículo. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. O texto bíblico não descreve o personagem Gileade como um homem fiel a Deus, mas como um homem comum, que ele gerou filhos fora e dentro do casamento. Aí eu fui ver, diz que Jefté, não, né, que Gileade morreu e Jefté tinha em torno de 17 anos, né? E ele foi um filho de Gileade, com uma prostituta, mas ele se tornou um homem de Deus, apesar da sua origem. Então, assim, várias informações eu fui captando aqui, né? Por quê? Quando eu vi a primeira vez a história de Jefté, eu fiquei com dó. Depois eu fui, ao longo do tempo, vendo, eu fiquei com raiva dele, assim, das atitudes, algumas coisas, principalmente do voto. Hoje eu sinto um amor tão grande quando a gente vai conhecendo as pessoas, né? Olha o segredo de você conhecer, né? Você não consegue amar se você não conhecer, se você não saber de detalhes daquela pessoa, né? E é muito interessante isso. Eu falei, até isso eu aprendi com esse estudo. Lá em Hebreus 11:33 fala: pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Por isso que fala aqui que Jefté, apesar da sua origem, Deus usou ele e deu vitória. Então ele era um homem bem-sucedido. Aí no versículo 2 fala: a esposa de Gileade também teve filhos. Quando eles cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então, eu entendo que Jefté, ele deve ter sido filho de uma despedida de solteiro, ou de quando o pai levou ele lá para conhecer mulher antes, né, assim, para poder provar que era homem, porque ele era casado, mas ele tinha esse filho que era de uma prostituta, ele cresceu junto com os irmãos, porque, né, quando os irmãos cresceram um pouco mais, aí como diz aqui que Gileade morreu com 17 anos, quando Jefté tinha 17 anos, provavelmente os filhos, eles puseram Jefté para fora, né, se sentiram autoridade ali da casa, da mãe, né, e, e eles expulsaram Jefté. E com isso, Jefté provavelmente sentiu uma grande rejeição.
que já deve ter acontecido lá atrás, mas quando os irmãos expulsaram ele da casa onde ele cresceu ali junto, provavelmente a esposa de Gileade cuidou dele ali como filho, né? E ele deve ter sentido algo muito ruim. Aí eu quero dizer algo para vocês. Ele era filho, foi criado como filho, mas ele era um filho fora da aliança do casamento. Ele era o filho de uma prostituta, né? E aí nós dizemos que um filho fora do casamento é um filho bastardo. Ele é um filho ilegítimo. Ele pode ser até considerado como filho do erotismo, ou né, de uma união erótica. Às vezes, numa noite de carnaval, que acontece aí, né? Quantos filhos do carnaval a gente sabe, conhece, e quantos filhos são bastardos, porque não sabe nem quem é o pai, né? E o casamento? O casamento ele é uma união de um homem e uma mulher, aonde eles se unem para construir uma família, e ele é civilmente, legalmente casados no papel, de acordo com a lei do nosso país. O casamento feito no papel entre um homem e uma mulher que vai construir uma família, ele é algo que legaliza essa união, é uma lei que rege o nosso país. Aí você vai falar, ah, mas eu moro junto. Às vezes a gente vê pessoas que falam assim, ah, eles moram juntos, as condições financeiras foram difíceis. Ah, mas eles têm uma união tão bonita. Eu creio que Deus reconhece isso como casamento, né? Porque antigamente não tinha cartório lá. Mas acontece o seguinte, existia um padrão para declarar que aquele casamento estava sendo oficializado, eram dias de festas, eram ali mostrado que, olha, essa mulher é desse homem, esse homem é dessa mulher, eles estão casados, vão construir uma família. Ah, Mair, e contrato de união estável? Também não é um casamento legalizado, ele é um contrato. Aí, às vezes a gente fala assim, mas por quê? Tá, agora por que que fez um contrato e não casou? Porque tem alguma cláusula que não permite fazer isso. Ou a pessoa está com medo disso. E aí a gente vê a consequência, sabe quando? Quando um dos cônjuges falta. Por quê? Se você chegar num lugar que você está viúvo e você mostrar a certidão de casamento, o máximo que vão pedir é que ela seja atualizada. Mas você prova que você foi casado ali. Olha, eu sou casado com né, Luiz Antônio Sauí. Ok, está casado, né, está atualizada. O contrato de união estável, você vai ter que provar com foto, com conta bancária, com um monte de coisa que você realmente vivia junto. Então, infelizmente, é algo que dói, né? Eu sei que deve ter muita gente assim, e talvez vai falar, ah, ela vem falar besteira que ela não sabe. Mas isso no mundo físico pode parecer legalizado. Só que o que rege é a lei de Deus. No mundo espiritual, isso é ilegal. E o que acontece com isso? Né? Nós dizemos que uma criança, quando nascida fora da aliança do casamento, ela é bastarda. Então, se não for dentro desses princípios de cartório registrado, tanto que um pastor ou um padre, ele só faz um casamento no religioso se no civil tiver sido feito, já realizado, ou se for realizado junto. Caso contrário, eles não fazem. Não tem como, ah, eu vou casar primeiro no religioso e depois no civil, né? Então, só para deixar claro isso, é algo que a gente vai conseguir entender o porquê quando você está embaixo da lei legalizada. Até falando nisso, o meu RG está vencido faz 7 anos. Aí, olha, eu preciso fazer isso. Mas a gente, vai ter a carteira digital. Isso é ilegal, porque o nosso RG, né, a nossa certidão de identidade aqui, né, aqui no nosso país, é o nosso passaporte lá fora, né?
né, que é usado o passaporte lá fora, que é o nosso RG. É que a gente fala, a certidão, a minha carta de motorista serve, porque já tem tudo ali. Mas são coisas que a gente precisa legalizar, porque num momento ou outro vai precisar daquela certidão. Então você precisa dar, para você não dar abertura para as trevas, né? Bom, é, nós dizemos que uma criança bastarda, quando nascida é fora da aliança do casamento. Mas no mundo espiritual, quando ela é gerada, ela já ela é considerada, né? Assim, ela já é considerada uma criança quando ela é gerada, não só quando é nascida, né? Porque às vezes, nessa aí eu vou explicar o porquê. Pois ela não está visível para nós aqui, mas está na barriga da mãe. Mas ela já existe. Salmo 139:15 fala: Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando estavam sendo formados na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Eu estou falando isso porque eu casei, eu, eu casei com 4 meses e meio de gravidez. Nós íamos casar em janeiro, só que como eu engravidei, a gente adiantou para novembro. O dia que eu soube que uma criança, quando ela é gerada antes do casamento, ela entra no estado de bastardia, porque ela foi gerada fora dessa documentação, entendeu? Eu aprendi isso, eu nunca imaginei. Quando eu ouvi, eu falei, eu gerei uma filha bastarda, mesmo amando, né, sabendo que a gente ia se casar, que a gente se gostava e que eu ia legalizar isso, porque o que que eu pensava? Eu vou legalizar, tá tudo certo, né? Então não vou nem falar nada para ninguém. Casei, mas lógico, minha mãe sabia que eu estava grávida. Quando eu soube disso, que foi em 2020, no Silk, quando eu cheguei do Silk, eu contei para o meu marido, falei, olha, isso é pecado. Eu achava só assim que, peço perdão para Deus e pronto, tá tudo certo, tá legalizado, então tudo ok. Aí eu conversei, expliquei para ele sobre isso, mesmo sem entender direito, né? Hoje, até estudando, eu consigo entender mais ainda a, a influência da bastardia, né, sobre uma pessoa, e nós pedimos perdão para ela, né, peguei, expliquei para ela, aí nós pedimos perdão para ela, né, trouxemos ela para dentro do nosso casamento, pedi perdão para Deus, mesmo sem entender muita coisa, eu só sabia que eu tinha feito algo errado, né? Então, é o que eu falo, na lei humana é perfeitamente normal você casar, você engravidar e você casar, né? O que que a gente falava assim? Né, fulano engravidou? Pode casar, pronto. Então tá legalizado, tá tudo certo, já tem a bênção de Deus. Algumas falavam para o padre ou para o pastor, outras não falavam, deixava quieto e até brincava como eu brinquei. Eu disse né, que nasceu prematura. Impossível, né? Com 4 meses e meio, né? E aí, é, por que que é pecado? Se você não está casado legalmente, você está em pecado de fornicação. E fornicação é sexo fora do casamento, né? E o né, assim, até tem um slogan que diz, né, que Deus criou o sexo e ele colocou o nome de casamento. O sexo é para o casamento. É para a construção de uma família, é para a realização do casal, é para a intimidade, algo que é o presente que Deus deu para o casamento, né, para o casal. Mas a gente inverte tudo. E vocês percebem que hoje em dia é tão normal, né? Tão natural. Tem pessoas achando o companheiro, se ele é bom na intimidade, então esse eu vou casar, porque a gente se entende muito bem. Então, assim, não estão usando é, as qualidades necessárias, os requisitos necessários para um casamento. Usam N, né, assim, requisitos, mas não o que realmente é. Logicamente que eu pensava assim, vou orar a Deus pedindo, Senhor, fala comigo, né, assim, né, se eu posso casar, né, com essa pessoa. Não, porque quando eu escolhi meu marido, eu
até já comentei em algum estudo, que eu nem orava dizendo, seja feita a tua vontade, né, lá no Pai Nosso, porque eu queria ele, e vai se Deus ia mandar outra pessoa para mim, eu não queria. Então, hoje eu falo, que bastardia terrível, hein, Amair? Nossa, terrível. Bom, eu estou lendo aqui para eu não me perder, porque senão eu começo a pegar outro lado aqui. Aí, o que eu quero dizer? Que nós estávamos em pecado, nós estávamos em desobediência. E lá em Deuteronômio fala, bênção e maldição. Obediência traz bênção. Desobediência, maldição. Se a criança não foi gerada dentro da lei do casamento, do matrimônio, ela foi gerada sob maldição. Os pais que pecaram permite que a criança sofra perseguição espiritual por um pecado que não cometeu e pode apresentar vários sintomas, ou só alguns, que eu irei citar mais adiante. Mas, em geral, a bastardia não permite viver uma plenitude em Cristo. O que é uma plenitude em Cristo? É a natureza, a graça e o poder de Deus numa relação profunda com Cristo, o Espírito Santo, com inteireza. Você não consegue viver isso. Você não consegue viver uma abundância, uma realização completa. Se sentir e ser preenchido e capacitado por Deus, tanto espiritual quanto na prática, vivendo de acordo com o propósito. Por quê? Né, se a gente observar Jefté, ele era guiado por Deus, mas ele teve aqueles momentos de, não, eu não quero dever nada para Deus, eu vou então, né, se oferecer um sacrifício, porque ele tinha aquele sentimento de rejeição, que ele devia algo, né, para alguém, para Deus, né? Então, mas depois eu vou citar vários sintomas, tá? Mas você vai falar, Maír, tá bom, eu não sou bastarda, por que você está falando isso para mim? Por que você está colocando isso? Né? Eu não sou bastarda, eu não gerei um filho bastardo. Só que lá em Deuteronômio 23:2 diz o seguinte: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Quando a gente fala em bênção e maldição, o que a palavra de Deus diz? Que a bênção vai até 1000 gerações, que a maldição vai até a 4ª geração. Só que essa maldição de bastardia, ela vai até a 10ª geração. Eu fiquei assim, de boca aberta quando eu vi isso. Então, às vezes você não é bastardo, né? Você não gerou filho bastardo, né? Seus pais não são, a sua avó não é, mas 10 gerações passadas, alguém pode ter sido sim. Se a gente for examinar, nós vivemos no nosso país devido à invasão dos portugueses, que eles abusavam das escravas e geravam filhos. A gente já vê aí que lá no início já começou, né, com uma abertura aí de maldição, consciente ou inconsciente, mas a gente já vem assim herdando essa bastardia, né? E aí, mas você pode pensar, mas Jesus já me libertou de toda maldição. Ele se fez maldição na cruz, no meu lugar. Então, tá certo. Não. Ele se fez maldição, mas nós temos que pegar todos os nossos pecados, reconhecer, confessar, renunciar, perdoar e pedir perdão. Porque Jesus fez a parte dele, mas nós é que temos que fazer a nossa, dando nome para o pecado. Aí você fala assim, tá, mas não, gente, é muito fácil a gente pedir para Deus assim, Senhor, me perdoe do pecado que eu cometi hoje. Né, me abençoa, obrigada por tudo que o Senhor me fez. Então, qual é aquela intimidade com Deus que você tem de falar, Senhor, hoje eu acho que eu pisei na bola nisso. Eu não deveria ter falado aquilo, embora eu senti. Quando eu senti aquilo, eu podia ter dito, Senhor, tira isso de mim, né? Me ajuda a perdoar. Eu já perdoei.
Eu já vou declarar que eu já perdoei? Não, então você precisa falar, declarar. E é interessante que quando a gente vai fazendo um mapeamento da nossa vida, que Deus permite isso, ele vai trazendo entendimento e você consegue ver a raiz. Por isso que tem a genealogia, né, na Bíblia. Você consegue até ver algumas histórias que você identifica, você fala, eu acho que eu vim lá de Jefté. Ah, eu acho que eu vim lá de Ruth, eu acho que eu vim, sabe, né, coisas que você tem um fiozinho assim que liga. E isso é muito bom, né? Porque vai fazendo com que a gente faça um mapeamento, tenha entendimento da nossa vida e tenha noção da libertação que Deus trouxe para nós. Que isso que é o importante. Eu não estou trazendo isso aqui para trazer um peso para vocês e falar, e agora, o que que eu faço? Não, mas falar, Senhor, o Senhor pode me libertar, ou o Senhor já me libertou e eu nem tive noção do que o Senhor me libertou, né? Então, é isso que Deus quer, que a gente viva essa plenitude nele, né? E aqui a gente vai ter o exemplo de Jefté, que mostra dessa forma o porquê que ele, né, com tantos sentimentos, ele não podia se desfrutar de uma plenitude em Deus, né? Por causa desses sentimentos, dessas mágoas, dessas raízes de amargura, né? Então, deixa eu voltar aqui. Quando ouvi que gerar uma criança, né, era assim, antes do casamento, era pecado, achei que casando ia legalizar, que foi o que eu já falei para vocês. E tudo bem, mas quando entendi sobre o espírito de bastardia, ter legalidade por mim, sobre a minha filha, mesmo sem entender, muito a respeito, agora fazendo, né, com meu marido, foi o que eu falei aqui. Então, eu primeiro obedeci, e hoje que eu estou compreendendo a importância de você reconhecer o seu pecado, pedir perdão, né? Você ouve, você fala, ai, que besteira, mas se você falar, peraí, tem alguma coisa a ver? Eu vou fazer essa oração, Senhor, se tiver alguma coisa, porque eu já senti isso, né? Mas vamos lá, no versículo 3, Jefité fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens, algumas versões diz, levianos, ordinários ou marginais, se juntaram a ele e formaram um bando. Até eu estava vendo uma pregação, falou assim, formaram o PCC, né? Ele devia ser o líder do PCC, ele se tornou líder do PCC. Aí ele fugiu. Então, eu vou falar aqui, já começar citando algumas coisas aqui. O perfil psicológico de um bastardo. Então, você pode pensar aí em que momento você já sentiu isso, nem se for um, ou vários sintomas desse, ou conhece alguém, isso vai te dar uma abertura, uma visão espiritual para estar orando sobre aquela vida também, para que um dia ele possa se, se mostrar para Deus e pedir perdão. Ok, vou falar algumas coisas porque eu sei que não vai ter muito tempo, né? Já é 7h40. Perfil psicológico de um bastardo. Ele se sente rejeitado, ele tem raiva do pai, né? Se ele tem vergonha da mãe, baixa autoestima, ele se junta com quem não presta. Aí normalmente as pessoas falam, um filho rejeitado, normalmente quem adota ele é um traficante, né? Ele é rejeitado e não gosta de confronto, por isso que ele fugiu, né? Porque a baixa autoestima, ele poderia ter dito assim, não, peraí, até hoje, o meu pai me colocou aqui, ele morreu, mas eu faço parte dessa família, né? Mas o que eu fiz contra vocês? Não, ele fugiu, ele não quis o confronto, sabe? Ele evitou, né? Às vezes tem aqueles valentões que vai, briga na escola, na hora que fala, ó, eu vou te pegar lá fora, o que ele faz? Ele sai de fininho, porque ele não quer confrontar. Ah, mas depois ele foi guerrear. Foi porque o Espírito do Senhor estava sobre ele ali, porque ele confessou, ele creu, né? Aí, o primeiro sintoma de rejeição é assim, ó, e o primeiro sintoma de bastardia é a rejeição. Então, você já deve ter sentido isso e não sabe de onde vem, né? Então, é daí. Esse espírito imundo não para só na família. Ele age na escola, nos amigos, e ele segue ao longo da vida. Eu vou ter que continuar depois, né?
Sabe quando você tem aquela professora que ela não gosta de você, que ela te persegue? Eu tive isso, do quinto ao oitavo ano. Eu tive uma professora que era de ciências e biologia e ela me perseguia. Ainda bem que eu era muito boa na aula, né, assim, dela, na matéria dela. Mas eu não sei, ela, assim, um dia teve uma prova em grupo, e aí nós terminamos, e ela falou, não conversem, lógico, né? Mas eu tinha aqueles livrinhos de recordações. E aí eu dei para minha amiga, né, assim, escrever, mas a gente estava em silêncio. Aí ela viu aquilo, ela veio, tomou o livrinho e falou, de quem que é esse livrinho? Eu falei, é meu. Ele falou, se você quiser, vai lá na secretaria pegar comigo, né, lá na diretoria. Aí eu falei, tá bom, né? Aí ela falou, podem sair, né? Assim, quem já terminou. Aí nós saímos da sala. Aí a minha amiga depois, uma, né, que assim, ela ficou no outro grupo, ela falou, essa tonta vai lá buscar o caderninho comigo, mas eu não vou entregar para ela. Aí eu falei, meu Deus, por que que ela faz isso comigo, né? Aí eu falei, eu não vou buscar. Ela tá esperando até hoje. Só que hoje eu falo isso tranquilo. E quando eu fui estudar Braçardi, eu entendi por que que aquela perseguição. Umas amigas diziam, ela deve ser apaixonada por você, ou ela tem ciúmes porque os meninos paqueram você e não gosta dela. Não sei. Eu só sei que muitos anos eu passei pedindo para Deus me ajudar a perdoar. Hoje eu compreendo. Eu falei, era isso. Então, era uma perseguição espiritual. Mas hoje eu já consigo falar em paz sobre isso e eu vou continuar numa próxima vez. Ok? Não dá tempo. Eita, Maria. Mas guarda aí de onde você parou no seu caderninho para a gente poder continuar. Gente, como é difícil a gente aprender algo de Deus quando a gente se encaixa no errado, não é? A gente está aqui com 1 minuto, a gente vai orar no grupo, mas eu fiquei aqui pensando, enquanto a mãe estava falando, eu falei, Senhor, meu filho mais velho, então, ele foi gerado debaixo de um, ele é um bastardo, porque eu tive o Roger antes do meu casamento. E quando a gente, no nosso tempo de ignorância, a gente vai levando, mas muitas coisas vão acontecendo que você não sabe o que está acontecendo. Então, a lei do homem é do homem, a lei de Deus é de Deus. Aprender, colocar em prática e seguir entendendo que o Senhor quer nos trazer algo. Amém, queridos? Amaí, obrigada. Vamos assim continuar na quarta que vem. Vou orar no grupo. Deus te abençoe. É isso. Abrir nossa mente para a gente entender a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Beijo grande. Obrigada, Lila. Vou orar no grupo.